Tutela e curatela. Já ouviu falar? São institutos jurídicos que tratam de interesses de pessoas que se encontram em situação de incapacidade na gestão da sua própria vida. E esse é o tema do Saiba Mais de hoje. Para esclarecer o assunto, eu converso com o especialista em direito de família, Marcelo Batista. Olá, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia. Para começar, eu te pergunto, o que é tutela? É um termo mais comum, né? Exatamente, né? A tutela a gente ouve falar mais no dia a dia. O que seria a tutela? A tutela é um instituto de proteção da criança e do adolescente. Inicialmente, quem tem o poder familiar é o pai e a mãe, mas em certas situações, nem o pai nem a mãe podem exercer esse poder familiar. Exemplo, com falecimento ou então com a própria perca do poder familiar. Com isso, o juiz nomeará um tutor, né, uma pessoa apta para que possa promover a educação dessa criança, promover todos os institutos protecionistas, né? Então você colocaria educação, alimentação, né, o lazer dessa criança, bem como gerir o patrimônio dessa criança, administrar o patrimônio. Lembrando, criança ou adolescente. E como que é feita a escolha desse tutor? A escolha desse tutor, a lei vem trazer quem são essas pessoas aptas, né? Elas podem ser preferencialmente aí parentes, né? E caso não se tenham aí parentes aptos, o que vai acontecer? O juiz vai nomear uma pessoa. Essa pessoa tem que ser uma pessoa idônea e uma pessoa que more na mesma comarca também desse menor. Uma outra coisa interessante é que quando temos mais de uma criança, no caso irmãos, preferencialmente a lei fala que tem que ser o mesmo tutor para ambos irmãos. E alguém pode se candidatar para ser tutor? Então, a pessoa pode sim, caso não tenha nenhum parente, né? Vamos supor que seja uma pessoa, um terceiro, né? Caso não tenha nenhum parente, essa pessoa que se oferece, ela, né, poderá ter a tutela. Lembrando que a tutela, ela é um instituto, um instituto separado da adoção, né? Quando você se adota uma criança, essa criança que está desprovida aí do poder familiar, quando você se adota, essa criança se torna filho, necessariamente. A tutela não, a tutela dá mais uma ideia de administração. E tem algum critério que possa fazer com que uma pessoa não possa exercer essa função aí de tutor? Com certeza. As pessoas que não têm uma idoneidade civil e moral, né? As pessoas que têm dívidas com a criança ou tinham dívidas com os pais dessa criança, né? As pessoas que de alguma forma possam tirar proveito da tutela, né? Proveito próprio. Então a lei veda determinadas pessoas, né? Exatamente por isso, porque a ideia da tutela é exatamente a ideia protecionista. E por um acaso é obrigatório exercer essa tutela ou alguém é escolhido e ele pode negar, não, eu não quero assumir esse compromisso? Ótima pergunta, Fernanda. Como é que funciona? A tutela é um munus público, né? Ou seja, a pessoa ela é obrigada a aceitar. Porém, nós temos algumas possibilidades de escusa legal. Exemplo, militares que estão em serviço, a pessoa que já tem mais de 3 filhos, a pessoa que não tem condições por alguma enfermidade de exercer. Então, a lei traz um rol de situações no qual essa pessoa pode pedir para se eximir desse encargo. Lembrando que vai caber ao juiz decidir se ela vai poder se eximir ou não. Mas se o juiz determinar, ela é obrigada, inclusive tendo que prestar contas de todos os seus atos. E tem um tempo dessa tutela ou ela é um prazo indeterminado? A lei fala em 2 anos, porém ela pode ser renovada. Então, a cada 2 anos, esse tutor ele é obrigado a prestar contas de tudo que foi feito e, consequentemente, né, pode ser renovada ou então ele pode pedir, aí sim, né, para se eximir desse encargo. Então, vamos supor que seja um tio, que seja o tutor dessa criança. Então, esse tio cumpriu por 2 anos. Ele fala, seu juiz, eu já cumpri por 2 anos, agora tem a tia tal também dessa criança, né? E aí esse encargo poderia ser passado para essa outra pessoa. E como é que é feita essa prestação de contas, essa questão aí de mostrar que está tudo certo com a criança e com o trabalho, né? Ou vamos colocar assim, do tutor? Exatamente. Nós temos muitas situações onde essa
essa criança pode ter um alto patrimônio, né? Exemplo, que ela recebeu uma doação, que ela recebeu uma herança. Então, esse tutor ele tem a obrigação de prestar contas, é um processo chamado ação de prestação de contas, que visa exatamente mostrar todo o dinheiro que entrou, todo o dinheiro que saiu, bem como juntar todas as notas fiscais. É um processo fiscalizado pelo Ministério Público, onde na falta de qualquer valor, esse tutor responderá. E essa prestação de contas, ela é exercida a cada 2 anos, no momento em que o juiz requerer, a qualquer momento o juiz pode requerer, ou então no momento em que essa tutela se encerrar. Quando que essa tutela se encerra? Né? Quando essa criança atinge a maioridade, quando ela é emancipada, ou então, em certos casos, quando o juiz determina a retirada desse tutor, nomeando um outro tutor. E se alguém, por um acaso, vê uma conduta de um tutor que não é bacana, tem como denunciar? Com certeza, deve se dirigir aí ao Ministério Público, né, e fazer uma denúncia, onde o Ministério Público pode fazer o pedido judicial e o juiz determinar essa prestação de contas, podendo, inclusive, se provado essa denúncia, né, retirar esse encargo aí desse tutor. E esse tutor pode responder civil e criminalmente. A criança pode escolher o seu tutor? A partir dos 12 anos de idade, a lei fala que essa criança, ela deve ser ouvida. Então, quando ela tem mais afinidade com determinada pessoa, isso com certeza pode ser utilizado como argumento. Lembrando também que nós temos 3 tipos de tutela, né? Seria a tutela onde é deixada pelos pais. O pai pode deixar um testamento falando: eu quero que o tutor do meu filho seja o padrinho dele, né? Isso deve ser observado. Caso não tenha esse testamento, nós podemos ter a tutela legal, que é quando é um dos parentes. E em terceira hipótese, que é a última, é um tutor dativo, ou seja, uma pessoa nomeada pelo juiz. Falar um pouquinho sobre curatela agora. O que é exatamente curatela? Os institutos da tutela e da curatela são bem parecidos, inclusive. A maior diferença, sem dúvida, entre eles é que a tutela é para crianças e adolescentes até os 18 anos. Já a curatela não. A curatela é para o maior de idade, mas o maior incapaz, aquela pessoa que está temporariamente ou definitivamente impossibilitada de exercer os atos da vida civil. É uma situação muito grave, onde o juiz vai nomear alguém que vai tomar as decisões no lugar dessa pessoa. Então, a curatela, ela só é colocada realmente quando a pessoa não tem essa possibilidade de exercer esses atos. E aí sim, nós temos a interdição, né? E com a interdição, a nomeação de um curador. Para ficar mais fácil para quem está nos assistindo, então é o caso de um adulto doente. Um adulto doente, nós temos os casos mais recentes no judiciário, é aquele senhor, aquela senhora que já está no final da vida com Alzheimer, por exemplo, onde não é seguro que ela possa estar livremente tomando os atos da vida civil. Ou então uma pessoa que sofreu um derrame, por exemplo, uma pessoa que está acamada numa UTI de um hospital. Então, aí é feito o processo de interdição e a nomeação de um curador. E como é que é feita essa escolha, essa nomeação do curador? Igual na tutela, a lei vem falar também quem são essas pessoas aptas a exercer a curatela. Primeiramente, quem vai ter esse encargo seria o esposo, a esposa, né? o companheiro ou companheira. Não tendo nenhuma dessas pessoas, seria o pai ou a mãe dessa pessoa interditada. E não tendo, aí seria os descendentes, né? Exemplo, filhos, netos. Também não tendo, aí o juiz nomeará a pessoa idônea, pessoa no qual, né, tem a sua idoneidade reconhecida, e aí sim essa pessoa terá esse encargo. Assim como na tutela, quem foi escolhido como curador tem que assumir? Tem que assumir esse encargo, né? Lembrando que dentro da curatela também existe esse munus público e também existe essa necessidade dessa prestação de contas aí. Vamos falar um pouquinho sobre o prazo temporário, porque pode ser uma situação temporária. Como é que funciona? Ótimo, é interessante. Primeira coisa, a curatela, ela é dividida em curatela parcial ou total. Então pode ser que uma pessoa seja interditada só para determinados atos da vida civil. Exemplo, um pródigo, né? É aquela pessoa que compra compulsivamente, aquela pessoa que dispõe além do seu patrimônio. Então essa pessoa não vai ser interditada por um todo, ela vai ser interditada apenas
para atos relacionados à vida financeira. Então, o que acontece? Nessa situação, né, pode-se, depois de um tempo, essa pessoa se curar. Né? Vamos supor que seja uma pessoa que esteja na UTI, que ela tenha ali uma interdição total, e essa pessoa saiu da UTI. O que acontece? Ela tem que fazer o pedido de levantamento da interdição, e aí ela volta a ter toda a liberdade dos atos da vida civil. Vamos falar um pouquinho sobre essa interdição. Como é que ela é feita? Essa interdição ela é feita obrigatoriamente por processo judicial. O Ministério Público está lá como fiscal da lei. Como eu havia falado, é um ato muito sério. Então, o juiz ele vai marcar uma audiência. Nessa audiência, ele vai ouvir essa pessoa. Marcelo, e se essa pessoa estiver internada, né? O que o juiz vai fazer? Ele vai pedir laudos médicos que comprovem que essa pessoa está impossibilitada de comparecer a essa audiência. Ou então ele manda lá o oficial de justiça, para o oficial de justiça certificar que essa pessoa está impossibilitada. A partir daí, o juiz vai pedir auxílio de peritos médicos, né? Então ele vai designar uma perícia médica, onde o perito sim irá diagnosticar realmente se essa pessoa está impossibilitada para esses atos. A partir daí, ele nomeará o curador, né? Podendo ser uma curatela provisória e ao final do processo, aí sim uma curatela definitiva. Falando nos dois casos, tanto na questão da tutela quanto da curatela, se for escolhida uma pessoa que não tem condições financeiras para cuidar desta outra pessoa, ela pode recorrer da decisão, falar que não tem condições financeiras de assumir essa responsabilidade? Sim, ela tanto pode alegar essa impossibilidade financeira, como ela pode ir além. Vamos pegar o caso de uma curatela, uma pessoa que foi interditada. O seu curador poderá requerer junto ao INSS um benefício, dependendo da renda, dependendo se essa pessoa que foi interditada era um contribuinte do INSS. Agora, vamos supor que não tenha suporte do INSS, ele não era beneficiário, poderá requerer aos outros parentes uma pensão alimentícia. Então, o curador, ele tem essa possibilidade de substituto legal, onde ele irá acionar os demais parentes que têm o dever legal, têm a obrigação de dar assistência. Então, independente se ele recorrer da decisão ou se ele buscar, mas sempre existem meios, né, para que ele possa exercer essa tutela ou a curatela, dependendo do caso. Para encerrar nosso bate-papo, vamos deixar claro como é que é feita a questão dessa pensão alimentícia, que pode ser até de um outro terceiro, não ser necessariamente do tutor a responsabilidade nem do curador. Como é que a justiça analisa e estipula o valor? Maravilha! Funciona da seguinte forma, a pensão alimentícia, ela vem do binômio necessidade-possibilidade, né, onde todos os parentes, né, têm essa obrigação. Então, eu posso pedir pensão alimentícia para o meu pai, como meu pai pode pedir pensão alimentícia para mim. Eu posso pedir pensão alimentícia para o meu avô, como meu avô pode pedir para mim. Então, se eu não tenho condições de me subsistir, né, eu posso aí requerer aos meus parentes, como a lei determina, né, aí a pensão alimentícia. Então, no caso da pessoa interditada, né, necessariamente, com certeza, aumentam suas despesas, aumenta aí essa necessidade. E aí me traz essa possibilidade, né, de requerer junto a esses parentes. Obrigada por sua participação. Saiba mais, fica por aqui e até o próximo programa.